Boa noite, irmãos, irmãs e convidados para esse culto online de louvor a Deus da Igreja Presbiteriana Betânia de Piratininga, em Niterói. Irmãos, o nosso texto inicial sobre o qual vamos refletir essa noite encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria agora de buscar a bênção de Deus para esse nosso momento de comunhão. Pai, eu quero louvar o teu nome, te agradecer por esse momento de comunhão contigo e com a tua igreja, Pai, e buscar, Senhor, a orientação do teu Espírito, ó Pai, que inspirou as Escrituras, de modo que ele nos ilumine para compreendermos, ó Pai, as lições que nós vamos extrair da tua palavra, Senhor, para que nós possamos continuar nessa nossa caminhada, Pai, de transformação na direção da estatura do varão perfeito. Nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos abrir então Romanos capítulo 1, versos 18 a 21, que dizem assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essa carta de Paulo aos Coríntios, foi escrita no primeiro século da era cristã. E ela revela o nível de injustiça, corrupção, imoralidade e idolatria que era prevalente no Império Romano naquele tempo. E segundo Paulo, homens ímpios e também religiosos, investidos de poder e autoridade, detinham o progresso da verdade do Evangelho através da injustiça, provocando a ira de Deus. A filosofia grega era outra barreira ao progresso do Evangelho. Esse cenário, embora tenha ocorrido há 2000 anos, ele permanece em nossos dias. E ainda mais acrescido do uso da ciência e de novas correntes filosóficas para desacreditar as Escrituras. Então, esse é um problema sério que a igreja está enfrentando nos dias de hoje. Uma grande oposição. Novas correntes teológicas querem flexibilizá-las, ajustando-as à conveniência de uma maioria hedonista. Segundo Paulo, o que de Deus se pode conhecer era manifesto entre eles, como é também nos dias de hoje, porque Deus lhes manifestou. Por isso eles eram indesculpáveis. Por outro lado, essa declaração de Paulo tem um significado fundamental para a correta defesa da fé cristã, que nós abordaremos logo adiante. Na primeira carta aos Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo elabora com mais detalhes a limitação temporária do conhecimento do homem a respeito de Deus, dizendo assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, começando pelo verso 8, que diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, na volta de Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Essa palavra então vai ser repetida logo adiante aqui, significando exatamente isso, quando vier o que é perfeito. Quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser grande, cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então, ou seja, quando vier o que é perfeito, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, quando vier o que é perfeito, conhecerei como também sou conhecido. Esse texto deixa claro que há certos trechos da Escritura que só entenderemos quando vier o que é perfeito, tá claro? Isto é, no retorno de Jesus, para recolher a igreja, conforme ele próprio declarou aos discípulos, dizendo assim, no Evangelho de João, começando no capítulo 14, começando pelo verso 1. Então, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Entretanto, o que de Deus, segundo o trecho que nós já abordamos ali na carta aos Romanos, né, como Paulo diz, o que de Deus se pode conhecer dentro da nossa limitação é suficiente para que o homem glorifique a Deus e lhe dê graças, né, conforme nós lemos no texto da carta aos Romanos. O texto é exatamente esse, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. No Salmo 19, começando pelo verso 1, o rei Davi exemplifica essa declaração de Paulo de uma maneira muito interessante, muito legal, muito assim poética, muito bonita, dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não houve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras também se ouvem até os confins do mundo. Diante dessa constatação, o apóstolo Paulo conclui que os homens são indesculpáveis. Repetindo as palavras de Paulo, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Daí a incapacidade para compreender as Escrituras. Portanto, através da revelação do próprio Criador, através da criação, os homens já seriam indesculpáveis, tá certo? Então, já seriam indesculpáveis por essa revelação. Entretanto, a culpa dos incrédulos é ampliada pela disposição de Deus de se revelar muitas vezes e de muitas maneiras, como se lê nos 2 primeiros versos da carta aos Hebreus, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nesse texto, em primeiro lugar, Deus se revela em todo o tempo. Vejam, outrora, ou seja, no Velho Testamento, falando aos pais pelos profetas. Em seguida, no Novo Testamento, através de Jesus, e depois, até nossos dias, pelo Espírito Santo, através da Bíblia e da Igreja. Em segundo lugar, Deus é incansável no propósito de se revelar, falando muitas vezes, repetindo seus princípios, mandamentos e alertas de muitas maneiras. Em terceiro lugar, ele se revela de muitas maneiras, repetindo os mesmos princípios de formas complementares, para facilitar o nosso entendimento, porque ele sabe que nós somos limitados.
Ele se revela através da natureza, dos acontecimentos naturais ou sobrenaturais, através das escrituras, através da linguagem direta ou figurada, como vocês se lembram, né, das parábolas, dos milagres, né, da pregação da palavra e do testemunho dos cristãos. Então, não obstante agora essa profusão de formas de revelação, a fé cristã vem enfrentando uma crescente onda de oposição nos últimos tempos em nosso país, causada por agentes complementares, que são os seguintes. Primeiro, de um lado, a militância de uma crescente minoria anticristã que se instalou em postos decisivos da grande mídia e dos poderes públicos, incluindo partidos políticos e universidades. Essa minoria engajada e militante manipula a maioria da população alienada por várias formas modernas, simples ou sofisticadas de pão e circo, que era a técnica dos romanos, para manter o povo alienado, e aprova leis restritivas da liberdade cristã. Hoje, pastores que denunciam práticas imorais ou antibíblicas correm riscos de serem denunciados e processados criminalmente. Professores cristãos que se recusam a ensinar conceitos antibíblicos aprovados pelos legisladores sofrem as mesmas ameaças. Em segundo lugar, por outro lado, a ignorância das escrituras é outro fator, né? A ignorância das escrituras impede a maioria das pessoas de tradição nominal cristã de defender a fé e os princípios herdados de suas famílias, herdados das gerações precedentes. Essa maioria despreparada, porque não conhece a escritura, é alvo fácil para sofismas de personagens midiáticos inteligentes que usam argumentos que parecem verdadeiros. Se não bastasse esses dois agentes, Jesus já havia prevenido os discípulos, através da parábola do joio e do trigo, sobre agentes do inimigo infiltrados nas próprias igrejas. Além de esfriar, desanimar, desviar muitos membros de igreja, esses agentes denigrem a imagem da igreja perante a sociedade. Outro fenômeno preocupante em nossos dias é o que podemos chamar de fogo amigo. Trata-se de uma expressão de conotação militar, exemplificada pelo bombardeio aéreo, por exemplo, das próprias tropas por engano, por erro de cálculo, por erro de interpretação e erro de planejamento. No contexto da igreja, o fogo amigo é a tentativa, veja, bem intencionada de defender a fé cristã, mas utilizando meios errados. Com isso, esses irmãos que tentam usar essas técnicas, esses meios errados, fragilizam a defesa da fé e alimentam a oposição. Recentemente eu recebi o vídeo de uma palestra em que o autor cristão foi apresentado como cientista. Ele iniciou a palestra declarando que iria provar cientificamente a veracidade da narrativa do dilúvio. Bom, no meu entender, ele já começou mal usando a palavra provar. Ele apresentou 9 ou 10 argumentos baseados em conceitos de geologia, geofísica, geocronologia, hidrologia, climatologia e biologia. Isso certamente impressionou a plateia leiga. Entretanto, todos os argumentos desse autor são amadorísticos e seriam ridicularizados em qualquer congresso científico daquelas disciplinas, por falta de base conceitual e base factual. Então, uma defesa nesses termos dificultaria a aceitação da fé por parte de profissionais daquelas disciplinas que estivessem presentes e que não fossem ainda convertidos. Agora, vejam, a Bíblia não precisa da ciência para defender a sua autenticidade. Ela própria nos ensina o procedimento correto para enfrentar os ataques à nossa fé no Deus Criador, em vários exemplos, dos quais eu gostaria de mencionar apenas 3. São muitos, mas eu selecionei 3 aqui que são muito simbólicos.
são os seguintes. Primeiro, o combate de Davi e Golias, narrado em primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O segundo é o cerco de Jerusalém pelos assírios, narrado no segundo livro de Reis, capítulos 18 e 19. E o terceiro é a conspiração dos samaritanos e seus aliados, descrita em Neemias, capítulo 6. No primeiro exemplo, o rei Saul comanda o exército de Israel na luta contra os filisteus. Por diversas vezes, o gigante filisteu Golias se adianta para desafiar as tropas de Israel com palavras desdenhosas e ofensas ao Deus verdadeiro, no sentido de desmoralizar e amedrontar os israelitas. Ao ouvir essas ofensas, o jovem Davi se dispõe a enfrentá-lo. Veja só, o jovem Davi, que não era guerreiro, se dispõe agora a enfrentar o guerreiro Golias para defender a fé, para defender a honra do Deus verdadeiro. Não conseguindo demovê-lo da decisão, o rei Saul então equipa Davi com a sua armadura, com seu capacete, sua couraça e a sua espada. Mas vejam bem, Davi se recusa a usar as armas de guerra semelhantes às que o gigante usava. Eu quero frisar esse ponto. Davi se recusa a usar as armas de guerra semelhantes às que o gigante usava. E resolve enfrentá-lo com a sua funda, 5 pedras que ele apanhou do ribeiro e a sua arma secreta, que a gente vai ver logo em seguida. Então, vendo Davi, o filisteu o desprezou, por ser ele um moço ruivo e de boa aparência, é o que diz a Escritura. Ou seja, aos olhos de Golias, era um jovem fraco. Não era páreo para ele, um gigante guerreiro. Então se trava entre os dois o seguinte diálogo, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, ele amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. O resultado é o que nós todos conhecemos, né? O jovem Davi derrotou o gigante Golias. Eu vejo 2 padrões que se ressaltam nesse relato. O primeiro é o ímpio estribado na sua força e poder, afrontando a Deus e insultando o servo de Deus no sentido de amedrontá-lo e fazê-lo fugir da luta. Vejam, se o servo de Deus fosse à luta com as mesmas armas do guerreiro gigante, ele teria sido trucidado. No entanto, ele venceu um inimigo muito mais forte, mas no poder de Deus, não no poder dele. Convém lembrar que Davi já havia sido ungido, conforme lemos no primeiro livro de Samuel, agora no capítulo 16, verso 13, que diz assim: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu, ou seja, ungiu Davi, no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, a conclusão óbvia é que Davi teve coragem, enfrentou e venceu daí no poder do Espírito Santo. O segundo exemplo que eu gostaria de citar aqui está no relato do cerco de Jerusalém pelos assírios no reinado do rei Ezequias. Eu vou resumir, obviamente, que é um trecho longo. Então,
resumindo, o emissário do rei Senaqueribe, chamado Rabsaque, ofendeu o Deus de Israel, exaltou o tremendo poder das suas tropas e desprezou a defesa da cidade, desprezou os defensores, no intuito de amedrontá-los e induzi-los a desistir da luta. Vejam que é a mesma postura de Golias, né? É o mesmo padrão, né? Em resposta a essa afronta, o rei Ezequias buscou a proteção de Deus através do profeta Isaías, da mesma forma que Davi, né, estava no espírito, né, estava estribado na força do Espírito Santo. Então, em resposta à afronta de Rabsaque, o rei Ezequias buscou a proteção de Deus através do profeta Isaías e obteve, através do profeta, a seguinte resposta: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E a temeridade desse rei soberbo termina com esse resultado trágico que está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 19, começando pelo verso 35, que diz assim: naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Veja o tamanho desse exército que estava cercando Jerusalém. E quando se levantaram os restantes, vejam, 185 mil eram os que morreram. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses estavam cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, e sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Vejam que se cumpriu aí a promessa de Deus rapidamente, né? Muitas profecias, muitas promessas de Deus, às vezes levam anos e séculos para serem cumpridas, mas se cumprem. Essa se cumpriu da noite para o dia, né? Mais uma vez, a conclusão óbvia é que Jerusalém não poderia resistir ao poderoso exército invasor. E foi salva porque homens de Deus, Ezequias, através de Isaías, buscaram a sua proteção, a proteção de Deus. O terceiro exemplo agora que eu gostaria de citar está no capítulo 6 de Neemias. Próximo de terminar a construção do templo, depois de muitas ameaças de agressão, intrigas e conspirações dos samaritanos e seus aliados, Neemias agora recebe uma carta aberta da parte de Sambalá, ou Sembalat, no seguinte teor. Isso está em Neemias, capítulo 6, começando no verso 6, que diz assim: carta agora de Sembalat. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei, referindo-se ao imperador do grande império persa, né? O rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente, ou seja, vamos consabular, vamos negociar. Então, Neemias diz assim: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, no teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, agora a oração de Neemias, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vejam que é o mesmo padrão dos dois casos anteriores, né? O inimigo tentando amedrontar,
o homem de Deus ou o povo de Deus buscando a proteção de Deus e Deus respondendo, né? Tá certo? Sempre, mas esse é o padrão, né? A ameaça, a resposta é buscar o Senhor, né? Note-se que agora a arma do inimigo, no caso aqui de Neemias, é sutil e venenosa, não é como nos casos anteriores, que era uma guerra, né? Nos dois casos anteriores. Agora a arma do inimigo é sutil e venenosa, mas é igualmente poderosa para destruir o ânimo da pessoa, né? Então Sanbalate queria destruir o ânimo de Neemias, amedrontá-lo para que ele não completasse a obra. Mas a resposta de Neemias foi a mesma dos exemplos anteriores, né? Ele buscou a proteção de Deus de Israel, do Deus de Israel, o mesmo Deus que o havia comissionado para essa obra. Neemias sabia que aquilo ali não era obra dele. Foi o Senhor que colocou aquela vocação, aquela comissão no coração de Neemias. Ele não estava apenas reedificando um muro, ele estava preparando a nação de Judá para o retorno de Jesus, para o nascimento de Jesus, desculpa, né? Então, voltando ao tema agora da defesa da fé, o contexto atual é muito parecido, é análogo aos 3 casos que nós acabamos de relatar. Então, de um lado, os adversários da fé cristã utilizam dados e conceitos científicos para passar a ideia de que a ciência desacredita a Bíblia. Vejam bem, os inimigos da fé utilizam dados e conceitos científicos para passar a ideia de que a ciência desacredita a Bíblia. Mas a ciência em si é apenas o acúmulo de conhecimento, ela é neutra, portanto. Na verdade, ela é útil a justos e injustos, que viajam de avião, usam celular, recebem tratamento médico e assim por diante. E a própria Bíblia declara em Daniel capítulo 12, verso 4, que o saber se multiplicaria. Então a ciência é neutra. Pode ser usada para o bem e para o mal. Os cientistas isentos, por outro lado, incluindo cristãos praticantes do método científico, sabem que grande parte do conhecimento encontra-se representado na forma de modelos físicos, matemáticos, modelos conceituais, os quais vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Eles vão sendo aperfeiçoados à medida que novos dados, novos conceitos são incorporados pela comunidade científica. Então a ciência é dinâmica. A própria existência da ciência da estatística atesta a presença da incerteza. A estatística trabalha com incerteza, né? Incerteza na modelagem de fenômenos naturais. Então, muitos cientistas, entretanto, confundem os modelos sofisticados com modelos espetaculares. Volta e meia eu comento aqui com a minha turma, com a minha família, com os meus amigos aqui, com a precisão que a meteorologia alcançou para prever o tempo aqui em São Paulo e aqui no Brasil todo, na verdade, né? Tá certo? Então, são modelos altamente sofisticados, mas eles são a verdade. Eles são uma aproximação muito boa do fenômeno natural verdadeiro, né? Tá certo? Então eles não são a própria realidade, são ótimos modelos, mas não são a realidade. Mas existe um conjunto aí de pessoas que estão inebriadas aí pelo conhecimento científico e acham que o conhecimento científico já é a verdade. Então alguns acham que já sabem como o universo foi criado e quando, né? Tá certo? Desse modo, numa sociedade humanista em que a ciência é um dos seus ídolos, ou um deles, são muitos, né? Mas a ciência é o ídolo de muitos. Então, nessa sociedade, é explicável, não estou dizendo que é correto, mas estou dizendo que explica-se, né? É explicável que os adversários da fé cristã usem o estado da arte, ou seja, estado da ciência atual, mesmo sabendo que é temporário, para confrontar textos bíblicos incômodos para o seu estilo de vida. Então eles querem se justificar de alguma maneira. Então, para justificar o seu modo de vida, eles têm que anular aquilo que os condena. Entretanto, vejam bem, não faz sentido um cristão
tentar combater modelos e resultados científicos usando argumentos pseudocientíficos, ou defender relatos bíblicos extraordinários, com os milagres, a travessia do Mar Vermelho, o dilúvio, né? Tá certo? Com argumentos aparentemente científicos. Então, tentar confrontar a ciência no campo da ciência, com as armas da ciência, no meu entendimento, é agir como se Davi fosse enfrentar Golias com as armas de Golias, ou Ezequias enfrentasse Senaqueribe no campo de batalha, ou Neemias entrar no jogo de intriga de Sembalá. Então, um fator fundamental para a sobrevivência da Bíblia, ao longo de milênios, é justamente o fato de não ter sido escrita em linguagem científica. Mas ela expõe conceitos profundos, numa linguagem simples, acessível a todas as gerações e todas as classes sociais e educacionais. Eu gostaria aqui de nos lembrar do júbilo, da alegria de Jesus no retorno daqueles 70 que ele havia enviado de 2 a 2, de 2 em 2, está registrado em Lucas capítulo 10, verso 21, que diz assim: naquela hora, no retorno dos 70, relatando as maravilhas que eles fizeram em nome de Jesus, como os demônios se submeteram, como curaram em nome de Jesus. Então, naquele momento em que eles retornaram dando esse relatório, Jesus, veja o que diz aqui o texto aqui, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então vejam que é possível um homem muito simples entender em profundidade o que Deus está falando através das Escrituras. Mas um doutor em alto nível aí da ciência pode não entender, porque ele está com o coração, a mente bloqueada pelo seu orgulho. Diante da doutrinação humanista que as crianças, adolescentes e jovens estão recebendo hoje nas escolas, é preciso ajudá-los a entender que a Bíblia e a ciência têm abordagens distintas, em vez de confrontá-las. Vejam bem, a ciência tenta responder a essa pergunta: como e quando o universo surgiu? Vejam bem, a abordagem da ciência. Como e quando o universo surgiu? Nem se fala que foi criado, hein? O universo surgiu, tá certo? Agora veja qual é a abordagem da Bíblia. A Bíblia se ocupa de responder a essa pergunta: quem criou o universo e com que propósito? Eu vou repetir essas duas perguntas. A ciência tenta responder a pergunta: como e quando o universo surgiu? A Bíblia se ocupa de responder a pergunta: quem criou o universo e com que propósito? Então, os cristãos preocupados em defender a Bíblia com linguagem científica, na verdade, estão equivocadamente focados na pergunta da ciência. Isto é, como e quando o universo surgiu. Então, a resposta a essa pergunta, nós cristãos, só poderemos saber quando vier o que é perfeito, que é o que nós aprendemos ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isto é, na volta de Cristo para recolher a igreja conforme a promessa dele mesmo. Tá certo? Então, a posição honesta do cristão ao ser confrontado é admitir que nós não sabemos em detalhe como Deus realizou os fatos extraordinários da Bíblia. Nós cremos por uma série de outras razões, né? Mas não sabemos em detalhe como Deus realizou aqueles fatos extraordinários. E devemos orar a Deus pedindo discernimento e sabedoria para responder segundo o ensino de Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, começando no verso 14, nós aprendemos o seguinte, né? Palavra de Pedro: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como é que nós nos preparamos? Estudando a Escritura, participando da vida da igreja, buscando a presença do Senhor na comunhão, vivendo a vida da comunidade, da família da fé. Então, no devido tempo, no retorno de Jesus para arrebatar a igreja, vai se realizar essa nossa esperança. Veja o que diz a carta de Paulo aos Coríntios: havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos. Como é que nós temos o direito de achar que sabemos em detalhe? Então, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, no retorno de Cristo, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então, ou seja, quando vier o que é perfeito, veremos face a face. Já pensaram nisso? Veremos face a face. Agora, conheço em parte, o meu conhecimento é parcial em todas as coisas. Então, quando vier o que é perfeito, conhecerei como também sou conhecido. Essa é uma visão gloriosa, não é, irmãos? Então, eu gostaria agora de encerrar louvando a Deus pela revelação que Ele tem nos dado. Pai, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer, ó Pai, pela revelação da Tua palavra, Pai. Rogo, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Aleluia.